por muito tempo, nós como igreja ignoramos essa parte do corpo, né? Essa parte, então a nossa ênfase sempre foi a alma, sempre foi espírito e que muito importante, né? Ela precisa continuar sendo, mas havia uma negligência, né? Eu cresci em igrejas pentecostais, havia uma negligência em relação ao corpo, ao cuidado, né? A velha frase, o crente não bebe, mas come e tal, e isso pra gente era motivo de risada e brincadeira e todo mundo descuidado. E você começou a falar sobre isso no corpo. A minha pergunta é, havia resistência no início sobre esse assunto na igreja? Douglas, um ponto bem importante que você colocou. Era muito mais fácil você ministrar para as pessoas de fora da igreja do que de dentro da igreja. Olha só. Né? Então, a resistência existe sim. E existe até hoje, né? Existe. Mas era maior? Era maior. Na primeira vez que eu ministrei assim, para pastores, eu olhava para as pessoas assim e falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? É mesmo? Assim, porque você viu o olhar assim de a pessoa, até com, assim, vamos dizer assim, com raiva de você, né? Assim, por que você está tocando essa parte, né? Mas se a gente for olhar a questão histórica da igreja, a gente vê que isso remonta lá no começo da igreja, né? Quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Estado, as pessoas elas não se convertem, elas não nascem de novo, elas se associam à igreja porque torna-se algo politicamente e financeiramente viável, vantajoso, né? Então, é claro que nessa época nós podemos olhar assim, dentro do Império Romano, o que predominava era o pensamento greco-romano, né? A filosofia greco-romana. E entre uma delas, Platão falava sobre essa questão, né, de que é importante você cuidar do espírito, né, e o corpo é mau. E dentro do cristianismo você tinha uma heresia, que é até fruto dessa visão grega, que era o gnosticismo, que foi tão combatido entre um dos apóstolos, João foi um dos apóstolos que mais combateu. Quando nós olhamos o contexto da igreja, você vê que essa filosofia entra na igreja, desde essa época. Então você pega a Idade Média e você vai vendo que as pessoas começam a fazer, né, aquelas histórias das pessoas fazendo os martírios, né, isso quando entra a reforma, infelizmente não é quebrado esse paradigma, né? E aí nós vemos ali, por exemplo, o Robert McCheyne, né, que chega, o avialista escocês, que a frase dele famosa, né, ele falou assim, eu tinha um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e não pude levar a mensagem. Ele falece aos 29 anos. O cavalo, no caso, era ele. E morre 29 anos por não ter cuidado da saúde. Não ter cuidado do corpo, né? E aí, então, essa história, né, que você falou assim, puxa, eu cresci no meio pentecostal. Então, a gente olha no meio evangélico, a gente vê alguns absurdos, por exemplo, né? Uma das coisas que eu já ouvi foi, inclusive, de um pastor, que eu atendo muitos pastores, homens, mulheres de Deus, e esse pastor chega para mim e fala assim, doutor, ele viveu um quadro de burnout durante muito tempo, e ele já havia tido duas tentativas de suicídio. É mesmo? Isso. E quando a gente fiz os exames, toda a avaliação dele, né? Então a gente vê toda a questão física do que pode ter levado a ele a isso, né? Porque não surge do nada isso, não é de um momento, né? É um processo. Né? E aí, uma das coisas é exatamente esse processo de burnout, né? No livro eu falo sobre um dos personagens bíblicos que viveu esse processo de burnout, que é Elias, né? No capítulo 19, você vai ver uma descrição bem completa assim, de um quadro clínico de burnout. Basicamente, só para conceituar burnout, burnout é aquela exaustão, né? É um palito de fósforo queimado, né? Acho que é uma expressão... Quando termina de queimar inteiro, né? Burnout. Isso. E aí ele me fala assim, doutor, eu cresci ouvindo sempre que aqui não é lugar de descanso. Então, refletindo aquilo que o Robert McCheyne viveu, né? E é interessante que você está falando, né? Então, esse pensamento grego, ele entra na igreja, então a gente passa a ler a Bíblia com óculos gregos, Exatamente. Só que um texto que foi escrito com uma cosmovisão judaica, né? Exatamente. E eu estava hoje fazendo devocional, antes da gente vir gravar, a gente está lendo a Bíblia em um ano, tal, com a igreja toda, tal, e hoje o nosso texto era Levíticos, né? É um dos textos, e era sobre os animais puros, animais impuros, tal. E apesar de ser um texto difícil ali, né, de você, porque ele tá falando detalhes, tal, né, de o que rasteja, o que não rasteja, mas uma coisa que ficou muito evidente para mim, Deus se importa com o que a gente come. Sim. Então ele para entregar leis e a Bíblia, né, que é o nosso livro espiritual,
e está falando sobre come esse, não come esse, come dessa forma, não come dessa forma, prepara desse jeito, não prepara daquele jeito. Então Deus se importa. E essa é a visão judaica de muito mais integralidade, né? Sim. De que o corpo importa, de se a gente peca com o corpo e também com a alma e com a fala e com a intenção e tal, mas essa integralidade, né? E eu coloco assim, que o fator genético é uma predisposição, não é destino. Ok. Né? Não é destino. Então, eu tenho a possibilidade de fazer com que aquilo que eu tenho recebido de informação geracional, né? Quando normalmente nós vamos no médico, na consulta ele pergunta qual que é o histórico da sua família de doenças. Né? Por quê? Porque nós sabemos com médicos que nós normalmente reproduzimos um estilo familiar. Eu achava que era genética, tipo assim, seu avô teve pressão alta, seu pai teve pressão alta, então você tem genética, mas é muito mais ligado ao estilo de vida do seu avô, do seu pai, provavelmente é parecido com o seu, né? Entra o fator genético, assim, não porque é uma doença genética, mas porque você já ativou determinados genes. E vem, né? Mas que você pode desligar ou não, né? Tem um versículo na Bíblia, Salmo 103, versículo 3, que eu acho fantástico, né? Que fala assim, que Deus é o Deus que perdoa, o nosso Deus é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quando eu comecei a ler a Bíblia segundo essa visão assim, puxa, o que Deus está querendo falar em relação a doenças, ou então o estilo de aquilo que Ele tem para a gente de vida, né? Eu comecei a relacionar essa questão assim, geracional, né? As doenças que são transmitidas geracionalmente. Então, quando você nasce de novo, você recebe o potencial de uma nova informação, de desligar aquela informação que estava ali, né? E, Douglas, teve uma pesquisa que foi feita no Instituto HeartMate, nos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa muito, muito legal, assim, que mostram essa questão, sabe? Eles pegaram o DNA da placenta. A placenta seria o DNA mais primevo, mais preservado, né? E dividiram isso em 28 blocos e colocaram 28 cientistas à frente de cada um desses blocos, né? E eles orientaram os cientistas para fazer esse experimento em duas partes. A primeira parte era você falar palavras de maldição, né? Vamos colocar assim, aquilo que a gente ouve durante toda a nossa vida, você é um burro, você é isso, você é aquilo, você não presta, não vai dar certo, tal. Aí eles foram analisar o DNA dessa placenta, né? E eles viram algo interessante. Se a gente for ver a estrutura do DNA, ela é como se fosse uma mola, né? Mas eles falavam essas palavras pro bloco lá. Pro bloco? Pro bloco. Que é um material vivo, né? E aí, o DNA basicamente é uma fita dupla, né, que a gente fala, mas parece uma mola, né? Quando a gente vai, assim, didaticamente, quando você vai fazer quando o DNA recebe uma mensagem para fabricar uma determinada proteína, é como se fosse uma impressora 3D. Você dá a informação e aí depois vai sair ali o objeto, né? Tal. Então, para fazer isso, didaticamente, o DNA tem que estar esticadinho, né? Para colar o RNA e aí sair essa proteína, né? O que eles observaram? O DNA estava achatado. E aí esse que recebia palavras de maldição. Isso. E aí eles viram que várias sequências de genes estavam degeneradas. Aí eles pegaram esse mesmo DNA, que estava desse jeito aí, e aí eles começaram a falar palavras de bênção. Né? E aí, por exemplo, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, né? Não temas, crê somente, né? Aquilo que a gente recebe e vê todo dia, né? Se você pega a Bíblia, você abre a Bíblia, você vai ver, né, as promessas do Senhor. E aí eles pegaram esse DNA e foram analisar de novo. O que aconteceu? O DNA que estava achatado, esticou. E as sequências genéticas que estavam degeneradas foram restauradas. Então, quando eu peguei esse estudo, eu vi esse versículo, assim, meu Deus, é isso. As iniquidades são perdoadas, ou seja, aquelas lesões geracionais são restauradas, né? E aí você tem a oportunidade. Tudo extremamente literal, né? Isso. Então, por exemplo, quando está escrito, e visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, você acredita que é epigenética? Isso é muito legal. Cai exatamente nesse versículo.
Porque, assim, geneticamente, uma doença genética vai até a terceira e quarta geração. É mesmo? É. Meu Deus. Então, quando você... Por isso que eu falei que é predisposição, não destino. Porque o mesmo um outro capítulo do mesmo livro, de Deuteronômio, fala exatamente assim, que os pais que serão castigados, não os filhos. Né? O pecado cairá sobre os pais, não pelos filhos. Aí você fala assim, a Bíblia, tá vendo que a Bíblia está se contradizendo? Não, ela está se complementando. E uma coisa ela está falando dessa carga genética. A outra, ela fala assim sobre alguém que passou por esse processo de entender a palavra, viver a palavra, a realidade daquilo que Deus preparou para você. Né? Então, predisposição é o primeiro. A terceira, quarta geração. Segunda é o destino que eu preferia não aceitar esse destino que estava programado para mim. Né? Mas, na verdade, quando Josué fala assim, escolhe a quem você vai servir. Sim. Eu e minha casa serviremos assim. Ele está dizendo assim, olha, na minha casa não. Minha casa eu vou... A minha família, minhas gerações não vão funcionar dessa forma. Vão funcionar de uma forma que Deus planejou. Né? Muito bom.